1941, a 22 de maio, Maria Henriqueta da Silva Carvalho. E nasceu aonde? Nesta localidade. No Boco. E os seus pais já eram daqui, os seus avós? Sim, Sempre, toda a família era daqui? é assim, E o que é que os seus pais faziam? na agricultura. Como é que era a vossa casa? Lembra-se? Olha, a minha casa era muito pobrezinha, que era uma barraquinha. Aquilo não era uma casa, era uma barraquinha. Então, e como é que era essa barraquinha? Era tábuas na fonte, Mas tinha uma cozinha? Não? era tudo Tudo junto? junto. Eu saí de casa pequenina, fui para morar, Foi morar para outro sítio? para a Boca mesmo, Sim, então foi morar para onde? para casa do Manuel António Sobreiro. Então, e quem era esse senhor? Era de Boco? Sim, mas era da sua família? Não, não. E então, explique-nos lá porque é que foi para a casa dele. Fui para lá porque a neta foi para o Brasil e era minha amiga e pediu para eu ir para lá quando eles precisassem de mim. E eu fui para lá e ainda não tinha 11 anos. E de lá me casei. Então, mas antes de ter ido para essa casa, conte-nos lá, vivia com os seus pais. Vivia com a minha E mãe. o que é que... Com a minha mãe e com 2 irmãos. Então, e o seu pai? O meu pai e com a minha mãe. E com 2 irmãos. E o que é que fazia? Olha, O que é que faziam? Que trabalhavam na agricultura? Não? trabalhava na agricultura e ela era lavadeira, lavava para fora. Ela lavava roupa de outras pessoas? E trabalhavam na agricultura aos dias? Tinham terras vossas? Não. Então, como é que era? Olha, íamos ajudar este e aquele a trabalhar assim, para nos darem um bocado de pão, uma sopa. E a Dona Maria foi à escola? Nunca, Nunca foi à escola? nunca. Nem os meus irmãos. E então, depois com 11 anos, foi trabalhar para a casa desse senhor? Fui para lá, Então, conte-nos lá como é que era ter ido para a casa desse senhor. foi um céu aberto. Tinha comida, tinha casa, tinha tudo o que era preciso. E ela era uma santa de uma pessoa, a minha patroa. Chamava-se Maria Tacoa. Aqui Tacoa, pronto. E ele era Manuel António Sobreiro. Então, com 11 anos, o que é que fazia lá na casa desses senhores? Olha, ia à erva, tratava de uns porquitos, mais ela, e tínhamos uns bezarritos, e era o que a gente fazia. Eles não tinham mais filhos? Tinha só um. Estava no Brasil. Estava no Brasil. Então era a senhora que tomava conta deles e fazia-lhes companhia. Tudo. Tive lá até me casarem. Eles eram agricultores? Era. Ele era carapinteiro, fazia assim coisinhas. E o que é que eles tinham em termos de trabalho agrícola? O que é que eles faziam? Tinham muitas vinhas, tinham terras, tinham assim essas coisas, tinham. E aquilo que eles produziam era para consumo ou vendia? Vendia milho, que a gente tinha uma esbilhadeira, depois eu comecei a andar com a esbilhadeira, mais ele, e era assim. Eu é que metia a palha no cabanal, não sei se sabe o que é um cabanal, nem sabe o que é isso. E eu é que metia a palha no cabanal, eu é que esbilhava milho, eu é que recolhia, eu é que erguia, fazia tudo, como um homem. Eu era como um homem, por isso é que hoje me presto. E esses senhores vendiam essas coisas? Vendiam milho, às vezes também vendiam batatas e vendiam vinho. E vendiam a quem? Aos que lá iam, aos comerciantes. Vinham cá pessoas comprar à aldeia? Vinham. E depois essas pessoas vendiam aonde? Vendiam nas lojas, vendiam lá nos supermercados deles, para lá para as... Não era supermercados, era aqueles armazéns. E o senhor, estava-nos a dizer também que o senhor era carpinteiro. O que é que ele fazia? Fazia tudo. Fazia ensinos, fazia carros para os bois, fazia ventiladores, fazia coisas para a loiça, cajeres, fazia tudo. O que ele pensasse em fazer, fazia. Então, e depois? Deixou de ter ligação com a sua mãe, com os seus irmãos? Não, tive sempre ligações com eles todos. Vivia na casa desses senhores, mas ia visitar a sua mãe e os seus Ela ia lá irmãos? ter comigo. Ela ia lá ter com a gente. Algum dos seus irmãos emigrou ou ficaram também cá sempre na aldeia? O meu irmão, o João, esse foi uma temporadita à França também. Assim como eu também tive 11 anos na França. Estava lá na casa desses senhores e depois casou-se com quantos anos? Estava a fazer 20.
Casei-me dia 5 de novembro e fazia os anos em maio. E então, continuou a trabalhar na agricultura depois de Sempre, casada? sempre. O seu marido também era agricultor? E tinha terras dele? Não. Alugávamos as terras, pagávamos um X e até ir para a França. Depois fomos para a França, ele foi primeiro do que eu, andou lá uns anitos sozinho, e depois eu fui lá, ele arranjou-me os documentos e eu fui com meus 3 filhos. Emigraram porquê? Para ver se fazíamos assim uma casita, uma barraquita. O seu marido chegou a ir à guerra do ultramar ou não? Não. Foi para a França antes disso? Não. Então? Não chegou a ir para a tropa ele. Não chegou a ir para a tropa. Porque a mãe tinha falecido e ele era pequenino. E foram para a França, conseguiram ir assim... Ele foi de assalto. Ele foi de assalto. Então conte-nos lá como é que foi, lembra-se? Ele arranjaram um senhor que lhe deram um X de dinheiro, nem sei quanto é que foi, que já não me lembro, e foi. E depois de lá estar, começou a trabalhar. Como é que era ir de assalto daqui para a França? Ainda estava um bocadito longe da fronteira com a Espanha, como é que era? Não sei, não posso explicar isso, não sei. Nunca lhe contou a história e onde daqui para onde? Diz que andaram por os matos e por os rios a saltarem. Daqui chegaram até à Espanha, foram de carro. Foram de carro de noite. E depois até é que foram a pé, pelos atalhos, não sei. E depois o seu marido, quando chegou à França e começou a trabalhar em quê? Ele e aquele irmão que chegou. E começaram e trabalhavam em quê? Era nas obras e assim coisas. Ele acho que ainda chegou a estar 4 anos. E depois a senhora foi lá ter? E ele arranjou-me os documentos e eu fui com os meus 3 filhos. Que idade é que os seus filhos tinham? Uma, a mais velha, ainda não tinha 8 anos. E depois a diferença era só de... Não chegava a 2 anos, era 1 ano e pouco. E tinha outra que foi fazer lá aos 3 anos. Quando foi para a França, a senhora foi trabalhar em quê? Estive em casa um tempo e depois fui para trabalhar, arranjei trabalho e fui para trabalhar, como se diz aqui em Vista Alegre, era lá uma fábrica assim de louça, que é uma fábrica grande, e eu fui trabalhar para essa fábrica. Dei cabo de mim. Era longe de casa? Como é que era a vida em França nessa altura? Era dura. Era dura. Como é que... Depois eu não me dava com o clima, estava quase sempre no hospital. E como é que fazia com os seus filhos pequenos? Quer ser a minha filha e os 2 já iam para a escola, o outro é que ainda não. Eu depois meti-o também na escola na pré. E ela já tinha 8 anos, deixava tudo prontinho, e ela vinha, e eu vinha à casa a correr, comia uma bolacha, comer ao meio-dia era uma bolacha, a correr por a estrada fora, ia mais longe que aqui abaixo. Então a fábrica ainda era longe da sua casa? Era longe. Ia como a pé? A pé, outra vez tinha, para não gastar duas coisas do autocarro, tinha que ser duas viagens a pé e 2 viagens no autocarro. E o seu marido continuava a trabalhar nas obras? É? Sim. Até que depois, mais tarde, ele foi trabalhar por conta dele, de artesão. Fazia casas ele. E a senhora continuou sempre a trabalhar na fábrica ou deixou? Não, nessa altura já fazia só uma limpeza que me daqui ali à cabine. Era perto. Depois começou a fazer limpezas? Porque tinha que fazer comer ao meio-dia para os empregados. 11 pessoas, todos os dias, ao meio-dia. Tinha que fazer comida para os empregados do seu marido? Pois, para não ir para o restaurante. Claro, tinham que pagar a refeição do meio-dia. Fazia 2 pratos e café e tudo. Tive uma vida muito dura. Quantos anos estiveram em França? Eu estive 11. E o seu marido teve mais? Teve. Então depois a senhora veio-se embora? Viemos embora porque tivemos lá um contratempo. Aí é que é um segredo que a gente não sabe explicar. Então? Há nomes iguais. E depois foram à conta do meu homem
E como ele era artesão, bloquearam tudo. E o dinheiro desapareceu do dia para a noite. Então depois veio-se embora com os seus filhos, que idade E é que depois, um tinha... A minha filha já era casada, lá na França. já tinham passado muitos anos. A minha filha casou na França e ficou. Ainda hoje lá está. É aquela que está ali com os netos e com a filha. E quer ser, tive uma vida muito amarga na França. Tiveram esse contratempo. E o meu homem ficou desnorteado, porque o meu homem, ele é assim, gosta das coisas ali, tudo em ordem. E depois, não tinha dinheiro para pagar aos empregados, não tinha dinheiro para pagar a quem lhe fornecia os materiais. E então ele disse, não, isto assim não está bem. Ou mate-me, ou então isto não está bem. Pois claro que não. E então eu disse, olha, a melhor solução é a gente ir embora. Vamos para a nossa terra. Já temos lá 2 tostões, já tínhamos aqui já 3 caminhões de tijolos e começámos a fazer a nossa casa. E a sua filha ficou lá? A minha filha ficou lá. Então, e os outros 2 filhos? Os outros 3 vieram mais nós. Já tinha mais 3, houve um que nasceu lá. Um nasceu lá, o mais novo. mais novo. E quando chegou cá, Ah, como é que foi a vossa vida? A vida começou outra vez na mesma amarga. Fomos para uma casa, não havia água, não havia banho, não havia nada. Lá tinha uma casa com 5 quartos. E depois meti-me num buraco assim. E de quem era essa casa? Era vossa? Não era de uma pessoa amiga que nos deixou para lá ir até a gente alvorar esta. E quando vieram para cá, trabalhavam em quê? Eu comecei a andar ao jornal, com as mãos mimosinhas, e andar a sachar milho de manhã à noite, fiquei com as minhas mãozinhas todas inchadas, bolhas de sangue. E o seu marido, o que é que fazia? O meu marido foi para as obras, e o meu filho mais velho. E os 2 mais novos foram para a estudar? escola. Foram para a escola. Não desejo o meu passado a ninguém, amigo. Agora sim, agora estou... Mas que não tenho saúde. Quando regressou, trabalhava na agricultura. Havia muita agricultura aqui na aldeia? É sempre. Havia muita gente ainda a cultivar? Sim. O que é que cultivavam nessa altura? Milho. Passado esses 11 anos que esteve em França, era o mesmo? Era a mesma coisa. Milho, batatas, feijões, olha, era tudo assim. E as pessoas vendiam esses produtos? Vendíamos. Lembra-se em que ano é que regressou de França? Já não me lembro. Então o meu filho mais novo, já tem aqueles 2 rapazes. Já foi há 40 anos que regressou. Então regressou antes ou depois do 25 de Abril? Lembra-se? Não, regressei depois. Já tinha sido o 25 de Abril em Portugal? Já. O que é que se lembra do 25 de Abril? Eu não estava cá, estava na França. E o que é que ouviu lá? Eu vi lá tanta coisa. Do Mário Soares. Nem eu vou falar nisso. Então porquê? Porque é feio. É nosso Portugal, aí a gente dizer mal de... Mas diziam mal de Portugal em França? Há alguns portugueses que estavam em França, é que diziam que ele tinha queimado a bandeira portuguesa, que ele tinha... Mas como é que era? Como é que acha que os franceses olhavam para Portugal quando estava lá? Na zona onde eu estava, nisso não posso dizer. Eu era adquirida por todos. Até que nos disseram a nós, havia lá, chamava-se um Ferré, era assim uma casa onde iam aos sábados e ao domingo passar ali uns bocados. E convidavam-nos sempre para a gente ir. Vocês não são portugueses, vocês são franceses como nós. E a gente ia sempre a coisa, com eles, os nossos vizinhos. Se eles não vissem hoje às compras, já me estavam a tocar ao telefone e à campainha. E isso eram umas queridas que eu tinha. Não acha que os franceses tinham uma má imagem de Portugal? Não, nós não. Da gente não. Alguma vez se sentiu maltratada em França? Nunca, senão quando eu depois tive meu Henrique e fui para uma fricção de roupa.
que era lá também encostadinha quase à minha porta. Então aí é que eu arranjei, foi uma, quando eu fiquei de bebê, ela foi e foi na minha vez. E já se armava, como era francesa, mas as francesas não iam com ela nem para ali. E eu todos os dias lá ia ter com elas, todos os dias. E então elas gostavam muito de mim. E então elas disseram que não valia a pena, que ela que era muito racista. E foi a única, mas não tenho razão de queixa. Os franceses sempre me acolheram, sempre me queriam, sempre... Não tenho razão, se não sou dessa mulher. E lembra-se assim de histórias que outras pessoas tenham contado, daquilo que tenham passado em França, em termos de discriminação? Não. Não que eu também não convivia assim com muitos portugueses. Não. Onde eu estava não havia. Estava onde? Em Limoges, 87. E vivia lá nos prédios altos, assim, coisas muito... Então, e depois veio para Portugal, trabalhou sempre na agricultura e o seu marido nas obras, até se reformarem? Pois. Eu reformei-me cedo porque eu não podia trabalhar. E como é que era aqui a vida na aldeia? Sentiu que era uma diferença muito grande da vida que tinha em França? Não é o do vinho. Então, na minha casa tinha tudo, podia ir 4 ou 5 pessoas sem eu esperar. Tinha que pôr a mesa, fosse lá o que fosse. Comprávamos os carneiros, comprávamos os porcos, assim, já mortos. Coelhos, galinhas, patos, tudo. Não nisso. Foi uma diferença grande daquilo que tinha cá em Portugal? Até eu aqui não tinha nada, coitada de mim. E depois, para uma pessoa depois começar outra vez a vida, foi amarga. A minha vida é assim muito amarga, amiga. Deus me livre. Ficaram sempre a viver aqui na aldeia? Sempre, e fomos também tenho ido à América ter com meus filhos. Os seus filhos foram para a América? O mais velho casou-se e foi para a América, que ele é nascido e criado na América. E o outro foi para lá também, o mais novo. O mais novo foi para lá também. Então não tem nenhum filho cá? Tenho um que trabalha no Lampião. Só tem um cá a viver na aldeia, é isso? Tem. Conte-nos lá como é que eram, quando era mais jovem, como é que eram as tradições aqui na aldeia? As tradições, olha, fazia-se futebols, fazia-se, quando era para as festas, assim, para arranjar fundos, faziam-se passeios de bicicleta, fazia-se aqui na escola. Quais eram as festas da aldeia? Era só o Santo Inácio. Então como é que era o Santo Inácio antes de ir para a França? Alegria. Então conte-nos lá essa alegria, para falarmos de coisas boas. Começavam os taroleiteiros nas vésperas, os que tocam caixa e tambores e a gaita de folha. Depois vinha o dia da festa, vinham as músicas, a música, até à noite. Pois era a missa, era a precisãozinha. O outro dia era igual, missa e precisão e a música para a rua. Agora a tristeza não há nada, não se feito nada. E bailes. E os bailes eram divertidos? Eram divertidos. Dançou muito? Eu não dancei muito, não me deixavam ir. Então quem é que não a deixava ir? Meus patrões. Não a deixavam ir à festa? À noite ainda era raro. E se fosse à noite ia lá um bocado e vinha para casa. Como é que era a comida nessas alturas, no dia da festa? Era tudo bom, era carneiro, era leitão, era galinha assada, era cozido à portuguesa. Era uma mesa farta? Graças a Deus. E como é que era o resto da alimentação nos outros dias? Era mais pobre? Como é que era? Nessa casa nunca tive fome. Mas como é que era geralmente das pessoas? Era sempre a mesma coisa. Era a sopinha. À noite era comida de azeite. E, olha, vivíamos assim. Agora é tudo mais à fartura. Antes de ir para a França, quando vivia na casa desses senhores, não tinham luz ou tinham? Já tinha luz em casa? Tinha luz, tínhamos um poço grande para tirar água, tínhamos um moinho que tirava água. Tinham já água e a água estava já canalizada para a casa desse poço? Não.
Ainda não. Mas já tinham luz, já não tinham Já candeias? tínhamos luz, já. Sempre teve, ele sempre teve luz, esse senhor. Mas nem Não toda a foi gente tinha luz aqui na aldeia. Não, muita gente não tinha, mas a gente tinha. Ele tinha. E como é que conservavam os alimentos? Era numa de madeira, cheia de carne, cheia de doces. E lá se punha tudo ali com sal. Depois ia-se, aquela carne ficava mas cortava-se aquele bocado para fora e fazia-se a sopa com isso, com esses ossos, com essa carne. Era uma tristeza também. Mas, olha, éramos mais sadios que agora. Eram mais? Sadios. Éramos mais sadios que agora. Agora só se vê miséria. Que comiam peixe também? Comíamos tudo sempre, era sempre. Vinha a peixeira, vinha 3 peixeiros aqui no lugar. Hein? Vinha 2 com a canastra e vinha um com burro. Com um burro. Vinham vender aqui. No lugar, hein? Sim, sim. E era caro o peixe? Nessa altura, com um destes dois, comprava-se uma barrigada de peixe. Agora a gente compra um comunista que passa aquele peixe vermelho. Dá 3 euros e... Que peixe é que vendiam essas senhoras? Vendiam tudo. Vendiam carapauzinho assim, vendiam aquele minho salzito, fazer aquela caldeirada. Era charra, era sardinha, era gata, era bacalhau, era espinhas, era línguas, era luz. E havia mercearias na aldeia? Havia 2. E conseguiam encontrar? 3, havia 3 nessa altura. Quando eu era pequena havia 3. Depois uma foi para o Brasil, fechou. Os pais morreram, ela fechou. E depois os outros ali em cima, também eles morreram, os filhos foram para aqui, outros para lá, também fechou. Só ficou uma. O que é que essas mercearias vendiam? Vendiam de tudo? Vendiam. O que é que se lembra que compravam lá? 1/4 quilo de café, 1/4 quilo de açúcar, 1/4 quilo, era tudo assim. Tudo assim aos 1/4 quilos, um marquês de azeite. Um marquês. O que é o marquês? É metade meio litro. Então, e compravam também arroz, massa? Tudo. Era tudo, tinham tudo. Não havia plantações de arroz aqui na aldeia? Havia lá embaixo, havia muito arroz. Tinha isto tudo cortado, por andar a apanhar o arroz, cortei isto tudo porque assim. Já há muitos anos que se deixou de se cultivar Já há arroz? muitos anos que não sabiam arroz, não plantam arroz lá embaixo. Agora está tudo a caniças e a silvas. Não, agora não. Ainda malhei bastante arroz e cortei bastante arroz. Andar a mondar é que não, que eu tinha medo das cobras. E também tinham aqui melice, que vinha cá alguém buscar esse melice? Vinham de bustos, vinham da doca, vinham o meliço e vinham trazer aqui ao Ribeiro. Vinham o sal nos barcos, tínhamos 3. Os barcos passavam aqui, conte-nos lá. Vinham trazer o sal e a gente ia, ainda cheguei uma vez. A malta ia e eu disse, eu também vou. Agora, para onde é que tu vais? Vou mais a Tijuana e mais fulano e cigana, são 2 barcos a chegar de sal e eu agarrei e fui. Para ganhar 10 tostões. A cartar tanto sal à cabeça. Do barco para onde estavam os coisas que iam lá pôr o sal. Tínhamos 3 coisas de sal, 3 casas para pôr o sal. E na altura do inverno, estavam lá 3 pessoas a tomar conta, cada uma nasceu. E depois eram essas pessoas que vendiam o sal? Era. E eram os 3 aqui na aldeia? Sim, 3. Era uma vida alegre. E o sal vinha de onde? Vinha de Aveiro, e daí desses lados, não sei. Pois. Vinha de barco? Vinham nos barcos. Assim vinham isso. E eles levavam alguma coisa depois daqui da aldeia? Levavam, também levavam, era muito vinho, iam comprar ali a bustos e esses barcos depois levavam os pipos do vinho. E isso já deixou de acontecer há muitos anos? Já. Eu era garota. Quando foi para a França já não se fazia isso? Não. Ainda havia uma senhora que vendia sal, mas depois deixou de lá ter os sítios lá de embaixo e fez aqui uma casinha para ter o sal e eu ali. Vinha muita gente buscar sal.
E voltando às tradições, para além da festa de Santo Inácio, que mais festas é que se comemoram na aldeia? Não há mais? Aqui é só essa. É só... Até como é que é a Páscoa e o Natal? Isso, a Páscoa e o Natal é. Cada qual festeja nessa altura que a gente veio de França. Eu tenho Natal. Então, conte-nos lá. Antes de ir para a França, como é que era? Quando era mais nova? Era igual, andávamos por as casas deste e daquele. Mas quando? Na Páscoa? Então, conte-nos lá como é que era a Páscoa, quando era mais A nova. Páscoa. Havia mulheres e rapazes e tudo, era cada torcida. Boia-se aqui um grito assim. Lá boia-se outra, quando chegava ao resto, estava tudo bêbado. Andavam na casa das pessoas? Em casa das pessoas a beijar o senhor. Corríamos, sei lá. Toda a gente ia à casa Pois. dos vizinhos? Era dos vizinhos mesmo, íamos ao fim do lugar, ao princípio. Corríamos as casas assim. Isso era uma alegria na Páscoa e na... Então, e na Páscoa, o que é que se comia? Comia-se bolos, comia-se falocas, O que é que são as falocas? pipocas. São as falocas. Por Natal já não se ia assim. Mas para Páscoa Então, era. o que é que era mais, o que é que havia mais na alimentação na Páscoa? Comiam carne, peixe, o que é que comiam? A gente normalmente onde eu estava era sempre carne, nesse dia. Era ou galinha assada, ou febre de vaca, ou de coisas, era sempre assim. Era. Nunca comíamos peixe. Que sobremesas tinham? Loteria, um bolo, depois eu comecei a fazer bolos. E havia algum bolo típico? Não, era só bolo de ló e loteria. Depois também comecei a fazer um arrozito doce, mas o arroz doce eles não iam muito com o arroz doce. E leite creme. Então, e o pão? Era feito em casa? Era eu que fazia todas as semanas. Todas as semanas eu fazia. Uma fornada, era pão de milho e pão caseiro branco. Não era como que eu tenho, não. Não compravam pão das padeiras? Não. Só a irmã dela, do meu patrão, era padeira. Mas era muito raro. Até eu cozia meada e cozia pão para toda a semana bebermos o café. Não se podia andar assim a comprar, porque não havia dinheiro para isso. No Natal fazia-se vilharapes, fazia-se castanhas, fazia-se figos, fazia-se, eu sei lá. E fazia-se a loteria na mesma. A loteria não faltava. Aí o bacalhau é com trouxuda. Era fácil de comprar bacalhau? Era. Nessa altura era. E ali à Gafanha e trazia bacalhau, trazia línguas, trazia gata, não sei se sabe o que é, e trazia caras. Nunca sentiu falta de alimentos, mesmo quando foi na altura da guerra do ultramar? Não, Nunca sentiram aqui falta de nada? não. Morou lá um cunhado meu, o Na irmão guerra? do meu homem, na Guiné. Foram muitas pessoas para a guerra colonial daqui? A gente cultivava sempre para ter suficiente para dar e ainda vender e essas coisas, não. Havia falta de água? Não havia? Nunca. E como é que era feita a distribuição de água pelos agricultores? Os agricultores, a gente, onde eu estava, naquela redondeza da nossa casa, ia lá todos buscarem a água, o nosso poço. Tinha uma grande bomba, quando o moinho trabalhava era com a bomba, que se tirava, dava-se aquelas bombas grandes. Ia lá muita gente ia buscar água. Era na casa de Timorgadeira, em casa da senhora Grande Teresa. Lá muita gente ia buscar água. Para o gado, para eles fazerem comer, para tomar banho, para tudo. E para regar os campos? Era de onde? Era dos poços. Dos poços? Uhum. Ou não era das levadas? Não era dos poços. As levadas era para lavar roupa. Vinha gente aqui no nosso lavadoiro, vinha destes arredores, vinha toda a gente a ir lavar a boca. Tinha um lavador? Tem lavador. Mas já nessa altura tinha um sítio para lavar? Tinha. E como é que era
Ainda lá está hoje esse lavadoiro. E como é que era? Como é que... Em princípio era em bancas e pedras. Eu lavei a garota, lavei muitos farrapitos naquelas pedras, em bancas assim de madeira. Depois é que fizeram o lavadoiro. E tinha um lugar para fixo para cada um? Não. Cada qual Chegava chegava e entrava e lavava. e juntavam-se lá muitas senhoras? Ui, era de um lado e do outro sempre cheio. E quando vinham, olha, vinham da Cargosa, vinham do Oca, mas essas lavavam ali nas presas, ali na nascente, com tais pedras e com as bancas. Da Cargosa e do Oca lavavam assim. A gente não. Depois fizeram o lavadoiro, a junta é que fez o lavadoiro. A junta de freguesia é que fez o lavadoiro. Foi o avô do Firmino é que fez o lavadoiro. E quer-se dizer que... Mas vinha muita gente. De Sousa, de Vagos, de Lomião, da Quintã. Porquê é que as pessoas vinham lavar aqui? Porque tinham água na terra delas. E como é que vinham? Vinham a pé? Vinham de carro, vinham a pé, vinham com os carros de mãos. Já havia... mas não vinham de carro como os carros de hoje? Ou Não, já... depois mais tarde vinham. Mais tarde vinham. Mas antes de haver os carros, vinham a pé? Vinham a pé, vinham. Até às vezes vinham com carros de bois. Para trazerem passadeiras e cobertores e cortinas e tudo. Vinham ir lavar tudo ao bloco. O nosso bloco é muito rico nesse ponto de vista. Havia alguinha com fartura. Havia padeiras com fartura. E termoços. Não havia como no bloco. As mulheres vendem termoços. Aqui haviam 4 pessoas a vender termoços. Mas também os cultivavam ou não? Porque... Cultivávamos e comprávamos para cultivarem. Sim. Já não há termoços agora? Agora só há uma que vende, mas não vai pôr a levada. Agora rolos ou não sei. De antes era tudo, as levadas eram cheias de saquitos. Levada fora, só se via saquitos. Ninguém mexia. Ninguém, havia muita fome, ninguém lá ia roubar os termoços. Era. Então vamos retomar a nossa conversa do outro dia. Vamos. Tínhamos ficado a conversar sobre o seu regresso à aldeia depois de ter estado em França. Pode-nos voltar a contar como é que foi o regresso à aldeia? Foi muito duro. Duro, mas duro. Pois, vinha habituada, as mãozinhas ali, e depois chegar aqui e andar a trabalhar no campo foi muito duro. Então, quando regressou, voltou a trabalhar na agricultura? Pois, continuei. Nas suas terras? Não, Ou terras alugadas. alugavam terras? A senhora e o seu marido? Ele ainda foi trabalhar de pedreiro, e os filhos. E esse... Mas eu não. Eu trabalhava na agricultura e tirava tardes e dias. E então trabalhava, em que é que cultivava? Milho, feijões, batatas, como ainda hoje é feijões e batatas, cebolas. E isso era para consumo da casa ou Para também consumo vendia? da casa e vendia. E vendia a quem? Aos senhores que andavam por aí com os caminhões a comprar batatas, a comprar milho, a comprar feijão. E então, e quando veio de França, quais eram as principais mudanças cá na terra? O que é que sentiu que estava diferente? Pouco ou nada. Assim como ainda hoje. Havia muitas crianças, poucas crianças? Nessa altura ainda havia mais, agora é que não há nada. Já há 3 anos não nasce aqui uma criança no bloco. Há 3 anos. Então, e como é que era a vossa vida? Como é que as crianças iam para a escola? A escola havia, era aqui. Havia escola? Havia escola. Não havia, era pré, como lhe chamam, ou infantários, isso ainda não havia. Tinha um médico que vinha cá à terra, como é que era? O médico vivia aqui na terra. Mesmo quando a senhora veio de França? Sim, senhora. Como esse também já não nasce mais nenhum. Não, esse era médico. E os filhos são médicos, mas são em Coimbra. O Jorge já está formado. Ainda me rachou a cabeça. Até eu andava a brincar mais ele. E disse que me ia embora. E ele estava ao pé do buraco, tinha lá as tanadas, matando nas asas. Fiquei logo a sangrar. Eu, qual é o pai? Apareceu logo e tratou-me.
Havia ainda os mesmos cafés, Havia as mesmas lojitas. ainda estava tudo na mesma. Então e agora? Ainda existem esses cafés e essas lojas? Só existe aí um cafezito aí embaixo. As lojas já não há nenhumas. No Boco já não há nada. Que lojas havia nessa altura? Ainda havia o supermercado que era o da Graça e havia aqui uma senhora ali atrás, também tinha um supermercado, era o que havia. As outras fecharam, foram para o Brasil, foram para aqui e para lá e acabou. Nessa altura ainda. E as pessoas imigravam porquê? Porque aqui não havia. A concorrência era demais e não havia. Para a gente todos tínhamos que emigrar para fazer alguma coisa. Para fazer esta minha casa, tinha que comprar o terreno e comprar tudo. Para fazer esta barraca. Quando veio de França, continuavam a fazer a festa de Santo Inácio? Sim, sim. As tradições ainda eram as mesmas? Mais ou menos. Então, Depois começaram com políticas de passar aqui a precisão, passar acolá e essas coisas como há. Acho que há em todos os lados. Agora não sei. porquê é que gosta de viver aqui? Porque é um sítio calmo. Eu meto-me na minha casa, que ela mete-se na dela e tenho aqui vizinhos que passam semanas que nem as vejo. Então e antigamente, não era assim? Não, antigamente o pessoal era mais unido, era mais e conversador, tudo. Agora não, agora o pessoal vai para os trabalhos, vem dos trabalhos, mete-se em casa e é assim. Nessa altura havia muita união. Ainda hoje há Mas pouco, em que é que se via a união das pessoas aqui na aldeia? juntavam-se umas com as outras. Para fazer o quê, por exemplo? Olha, por exemplo, conversarmos umas com as outras. E também se ajudavam nos trabalhos agrícolas? Sim, também. Eu ia ajudar aquela, ela vinha-me ajudar a mim e juntávamos assim. Agora não, agora não se vê ninguém. Agora eu acho que é tudo falsidade. Então, se tivesse que convidar as pessoas a visitar o Boco, o que é que lhes dizia? O que é que valoriza aqui no Boco? Olha, valorizava andarem por aí assim, no Boco, e nas azanhas, por ir ver essas coisas. Aí agora as azanhas também está tudo acabado. De antes sim, de antes havia. De antes valia a pena. A minha nora vinha da América, do meu filho mais velho, não passava nenhum que não fosse dar a volta para as azanhas. Tem essa levadita, onde eles vão passar agora quando forem para este mês. Ainda estava a pensar que estava no outro mês. E é que tem assim mais coisas, mas tirar disso não. De antes estava tudo mais limpinho, não havia silvas, não havia nada. Que a gente ia buscar os molhos de erva, aqueles poisios, e lavar a roupa naquele rio. Ai, senhora, tinha tanta gente vinha de fora a ir lavar. Era uma tristeza vir tanta gente vinha de fora. E toda a gente lavava e toda a gente se compreendia. Como é que era feita a limpeza das levadas nesse tempo? Eram os moleiros. Juntavam-se e outros pagavam a pessoas para irem e era assim. Mas antes havia muitas levadas. Antes havia quatro levadas. Agora há só duas. E porquê é que há essa mudança? Porque é como eu estava a acabar de dizer, é só silvas, é só tudo abandonado. Está tudo abandonado. Mas é possível recuperá-las. É preciso muito trabalho e muita força de vontade. Essas que estão, ainda foi este meu filho que aqui vive, que andou, ele e mais, andaram acho que 3 dias, aos sábados e ao domingo, a fazer os caminhos e a limpar as levadas. E os moleiros, lá que estavam interessados. Pois. Gosta de viver no Boco? Eu gosto. Não ia viver para o outro lado? Só sou para Oca, para a terra do meu homem. Então gosta de viver aqui na Eu sua gosto de viver aqui na minha terrinha, onde eu nasci, onde eu fui criada. Se me quisesse convidar para eu vir viver para cá, o que é que me dizia? Para vir para cá, Mas porquê? porque conseguia estar bem. O que é que tinha aqui na terra? Tinha convivência, se desse a convivência, quer dizer, eu e outros assim, se dava a convivência, tem tudo. Prontos.
Mas aqui, para isso não melhora. Para isso não melhora. Isso é que é verdade. Para as pessoas irem visitar o Boco, o que é que podem vir fazer cá? Então, dar aqui um passeio por Boca, ir por um lado, ir por outro, dar uma volta para onde as azanhas estão em termos, porque agora já há poucas, agora já não há quase nenhuma, mas antes havia muitas, e moinhos. Lá embaixo, quem vai para o Ribeiro, onde... Aí havia 3 moinhos. Ali nas presas, aquilo é lindo ver. Eu nunca lá fui às presas, à nascente do Boco. Isso aí está bom, está lindo aí. Isso aí dá vontade. Que a água nasce ali, a gente vê a nascer. Então é água fresquinha. É a mais fresquinha que está no frigorífico. Ali. Onde vinham as ducas da Caragosa a lavarem, vinham ali mesmo à nascentezinha. Então vale a pena viver no Boco? Vale a pena.